Deus é maravilhoso. Na semana passada, eu preguei, né? E a mensagem era sobre foco. Eu dei o título de Perdendo o Foco, Perdendo a Vida. E aí eu vou dizer para você que eu vou continuar, né? Porque eu não consegui terminar na semana passada, e aí Deus já me inspirou a outras coisas pôr no papel. E eu vou começar por Filipenses. Eu queria que você abrisse comigo, Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16. Abriram? Diz assim, versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós, 15, que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus lhes esclarecerá. Versículo 16, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nos dá a tua inspiração, nos dá a tua palavra direto aos corações, que haja, Senhor, nesta manhã, Pai, uma renovação do nosso espírito, Pai. Eu creio, Senhor, que tu fazes, Senhor, todas as vezes que nós abrirmos o nosso coração para te ouvir, Senhor, tu falas, ó Pai. Independente de como nós estamos, tu falas, Senhor. Que tu fales, Senhor, nesta manhã, Senhor, de uma forma, ó Pai, que não haja dúvida que foste tu, Senhor, porque tu vai ministrar direto aos corações. Que seja assim, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, eu comecei e terminei a mensagem com esses versículos que nós lemos aqui, né? E falei sobre o foco, como eu falei. Hoje é a segunda parte, né? Eu vou começar a perguntar nessa manhã, eu vou começar com uma pergunta, né? E eu vou perguntar o seguinte: quando você vê uma agitação política ou qualquer outra coisa, pode ser até esportiva, quando você vê um grupo unido, né, numa causa, seja um, seja outro, né? Eu não sei se você já observou, há quase sempre slogans, né, sendo falados, sendo bradados, né? Ou então músicas feitas para que haja o quê? Uma concentração das pessoas, para que haja uma emoção, para que elas sejam emocionadas, né? Para que haja uma união e para que haja um foco. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que conosco, cristãos, acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Nós nos unimos, né, no louvor a Deus, nos unimos no que nós falamos para Ele, para o nosso Deus, nós nos emocionamos com isso. E isso não está errado em nada, nós precisamos fazer isso. Nós nos concentramos e nós focamos por causa disso. E eu vou pedir para você entender isso, essa primeira parte, essa introdução, porque eu só vou usar isso no final agora, tá? Você entendeu isso que eu falei? 3 pessoas entenderam. Alguém sabe algum grito de torcida aí? Não, por favor. Eu tinha um grito que era ridículo lá no Colégio Naval, né? Que ele pegava várias palavras brasileiras, nordestinas, e misturava. Olha só, pegava Zeppelin, que não tem nada a ver, né? Zeppelin, alemão, aí Quiricomba Zeppelin, Cangerê com gergelim, Areguá, eu só vou parar por aí, só para vocês entenderem que era um troço ridículo. Era ridículo. E você tinha que fazer aquilo, porque era o grito. No final ficava naval, 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 né? E cada um tinha, nessas competições, o seu grito. Então, o que eu estou dizendo para você é, colégios têm, torcidas têm, nós temos.
A nossa hora de fazer isso é o louvor. E eu estou dizendo para você, e isso faz com que as pessoas se unam, se emocionem e fiquem num foco. E aí eu estou dizendo para você, agora você guarda essa informação, que ela vai ser usada lá no final. Você entendeu? Puxa, 10 pessoas, muito bom. Então, por que, como cristãos, nós devemos fazer isso? Por que nós devemos agir dessa forma? Termos a mesma coisa, né? É como se fosse assim, desenvolver um espírito de coletividade. Se você for ver, muitos partidos políticos só conseguem fazer o que fazem porque tem slogans, né? Tem não sei o que nunca mais, né? E por aí vai. Os slogans, eles se unem em torno daquilo. Sabe, como ser humano, nós temos um problema muito sério. Perder o foco. Muito sério. E não é por idade. As pessoas, os jovens perdem o foco, né? Não conseguem se concentrar na aula. Não, nós somos todos assim. Do mais novo ao mais velho. Todos nós perdemos o foco. Tanto que nós temos um problema muito sério na igreja. Que é esse, perder o foco. Então, esse é um problema humano e é um problema muito sério entre nós. Nós perdemos o foco nas coisas importantes. Se vacilar, se alguém não ficar falando para você, olha o foco, né? Com outras palavras qualquer, mas olha, se concentra, isso não é o importante. Se alguém não ficar falando isso para você, você vai fazer o que não é importante, você vai se importar com o que não é importante, você vai ser abalado pelo que não é importante, porque não manteve o foco. Então, nós precisamos entender, né? Nós precisamos fazer isso, manter o nosso foco. Quando você é uma criança e está crescendo, você percebe, né? Você vê uma criança crescendo, você percebe o que você precisa orientar, o que você precisa guiar, e que você precisa fazer isso porque uma criança não tem foco. E não é só porque não tem experiência. Ela perde o foco não é só porque ela não tem experiência. É porque ela escolhe errado. Depois que eu botei no papel aqui, né, eu vi que tudo começava com um B. E eu vou falar para criança, mas eu tenho certeza que alguns aqui têm o mesmo problema. O problema é bala, bombom e biscoito. Isso tira o foco da criança e de muitos adultos também, né? Então, com certeza. Então, ela não consegue entender que é importante para ela comer proteína, comer coisas que tenham vitaminas. Então, o que ela quer fazer? Ela quer comer bala, biscoito e bombom. Com raras exceções, normalmente é assim que acontece. Então, ela não pensa em alimentos saudáveis. Mas não são só as crianças, como eu falei. Todos somos assim. Nós temos um problema muito sério em focar, né? Quando crescem, não é diferente. Continua o mesmo problema. Por que eu estou forte, né? Porque eu não foco. Bala eu quase não como. Bombom eu gosto. Biscoito muito pouco. Olha, mas tudo bem, deixa eu falar. Eu ia dizer que eu sou gordo, não sei porquê, mas isso é desculpa de todo gordo, né? Então, sei porque eu sou gordo, eu como um pouco, mas muito interessante. Bom, vamos voltar ao foco aqui. Mas, sabe, não é diferente. As pessoas sofrem algumas doenças porque elas não focam nas coisas saudáveis. Elas sofrem, né? Algumas coisas na sua vida abalam emocionalmente ela porque ela não foca no que é importante. Sabe, muitas vezes alguns jovens não conseguem se tornar adultos porque não conseguem focar nas coisas mais importantes. Continuam, apesar da idade, continuam como crianças. Continuam fazendo coisas como crianças, né? Como nós vemos, eu vou pedir para você abrir, né? Como nós vemos que João ele compara a vida espiritual também ao amadurecimento do ser humano. Então, em 1 João, abram comigo, 1 João está lá atrás, está quase no Apocalipse.
1 João, capítulo 2, nós vamos ler de 12 a 14. 1 João 2, de 12 a 14. Vocês acharam? Esse é um versículo chave, né? Eu até tinha posto errado aqui, tinha posto que era Paulo, ainda bem que eu fui verificar. Mas é João que fala isso, né? Ele compara a vida espiritual ao amadurecimento do ser humano. Então perceba aí, ó. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o início, desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque vocês me venceram o maligno. 14. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Amém. O que eu quero dizer? Ele está enfocando amadurecimento. Amadurecimento. E nós precisamos entender, nós precisamos amadurecer. Se você não tiver um foco na sua vida e quiser chegar ao amadurecimento, você vai ficar um bebê espiritual. Imagina, quem é mais suscetível a ter pancadas e ficar abalado na sua vida? É o bebê ou é o adulto? Com certeza é o bebê. Você já viu um bebê que sofreu alguma coisa, ou então não fizeram a vontade dele, ele fica chorando e não faz nada. O adulto, ele absorve e reage. Então, nós temos que entender, nós precisamos focar. E a nossa vida espiritual também precisa disso. Nós precisamos amadurecer. Nós temos algo a alcançar, mas nós temos que ter um amadurecimento para isso. Porém, cada um aqui tem um nível de amadurecimento diferente. Cada um está num estágio. Eu não canso de falar isso para que você entenda. Até para que você não cobre os outros. Eu costumo ver pessoas cobrando as outras. Eu falo assim, olha, eu não faço assim. Ou pelo menos procuro não fazer assim. Né? Eu procuro não fazer isso. Se eu fiz isso com você, me perdoe. Mas eu não costumo fazer assim. Eu tenho que entender que o seu entendimento está conforme a sua maturidade espiritual. Então, Paulo fala isso, né? Em outras palavras, nós lemos lá aos Filipenses, isso que ele fala. Mas, então, entenda, nós temos níveis diferentes de amadurecimento e nosso Deus sabe disso. Você tem um nível diferente. Você, ao mesmo tempo, não é estimulado a ficar como você está. Você é estimulado a crescer. Você só consegue crescer se você se analisar e pensar, esse tipo de pecado eu não quero fazer mais. Eu não vou fazer mais, eu vou pedir a Deus para me ajudar. Aí você vai e tem um determinado hábito. Aí você vai e pede a Deus, eu não quero mais ficar assim. Eu quero que tu me ajudes, eu vou crescer. Aí você tem não só um hábito, mas um comportamento, ou uma reação a alguma coisa. E assim vai. Então, a primeira coisa para amadurecer é analisar como você está. A segunda coisa é não ficar como está. Por quê? Porque você só tem a perder com isso. Você só tem a perder porque você fica mais frágil. Então, um objetivo da nossa vida é não permanecer como criança. É isso, você não pode permanecer como criança. Paulo diz que é triste, eu estou falando Paulo, pode não ser Paulo, tá? Porque eu não lembro agora o versículo, mas é triste você ver um adulto agindo como uma criança. É triste isso. Então, uma outra coisa que ele fala é, quando eu era criança, aí é Paulo com certeza, quando eu era criança eu fazia coisas de criança. Hoje ele não é mais, né? Na época que ele escreveu isso. E nós temos que pensar a mesma coisa. Então, você é sempre estimulado a crescer. Então, mas o próprio Paulo diz assim, siga, isso é o versículo que nós lemos no início, tá? Em Filipenses.
siga de acordo com o que você já alcançou. O que você alcançou? Siga em frente para o alvo. Não se recrimine porque você ainda não tem uma maturidade grande, mas não queira ficar como está. Prossiga para o alvo, com aquilo que você já tem, com aquilo que você já alcançou. A nossa igreja, e toda a igreja cristã hoje, toda a igreja, ela precisa entender aquilo que ela já alcançou. E precisa entender que existe mais para alcançar. A igreja como um todo e você não pode simplesmente esquentar o banco. Você tem que ir adiante. O que você precisa alcançar é o que Deus quer que você alcance. E o que Ele quer é que você amadureça. E, sabe, há um perigo de você não seguir em frente, como Paulo fala lá em Filipenses, como nós lemos, né? Quem amadurece espiritualmente não perde o foco. Quem amadurece espiritualmente não se desvia. Quem amadurece espiritualmente não perde o foco e não se desvia. É por isso que é perigoso você ficar do jeito que está. Aceitar essa situação, não. Tente sempre melhorar algo. Sempre seguir adiante. E aquele que tem foco e amadurece não tem medo. O medo é uma coisa, né, um sentimento que tira as pessoas do foco. Eu vou repetir para você entender. Medo tira as pessoas do foco. O medo faz com que você perca o foco. Então, seja medo do que for. Sabe? Você não pode imaginar a força que tem, né? O medo sobre a sua vida. E você não pode imaginar também a força que você tem, porque Deus está na sua vida. Deus está na sua vida. Quando vier o medo, a tua consciência, o teu amadurecimento, o seu foco, vai fazer com que você reaja da forma certa. Eu tenho Deus, então isso não vai me abalar. Eu tenho Deus, então eu vou conseguir sair dessa encruzilhada. Sabe, é assim que nós temos que agir. Então, sabe, você não pode imaginar, né, que não tem experiência para fazer algo, ou experiência para passar pelo período X ou Y, porque você tem Deus. Quem tem Deus tem tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é tudo, sabe? Não é relativo, né? É nada e tudo. Vocês entenderam? Não é relativo. Você tem Deus, então com Deus, olha, eu vou falar algo, parece assim, mas ele está falando da boca para fora. Eu creio assim. Quem tem Deus tem solução para todos os problemas, porque Ele é tudo. Nem que Ele faça, só para vocês entenderem, biblicamente, você sabe que isso aconteceu, nem que Ele pare o sol relativamente à terra, né? Na verdade, a gente sabe que foi a terra que parou, mas nem que Ele pare o sol. Ele faz, porque Ele tem possibilidade. Ele pode. Então, quem tem Deus tem tudo. As crianças perdem o foco fácil, sabe? Mas eu quero acreditar que você não é uma criança espiritual, que você já teve, né, um contato e conhecimento de Deus suficiente para sair dessa fase. Se você ainda é uma criança, nós vamos te ajudar como criança. Alguém, por favor, não levante o braço, é só uma pergunta retórica, tá? Não se acuse. Alguém se acha uma criança espiritual aí? Não acuse. Mas é para você pensar. Se você se acha uma criança espiritual, nós vamos te ajudar como crianças espirituais. Eu e o pastor Timóteo e aqueles que estiverem, né, à frente dos grupos aqui da igreja. Mas o ideal é que você já não seja mais uma criança que precise de uma papinha, que precise de um acompanhamento além do necessário, que precise
ser estimulado, preste atenção, não a seguir adiante, você vai ser sempre estimulado, vai ser muito bom estimular você a ir mais em frente, mas ser estimulado a não cair mais, não pode, a gente tem que ir adiante. Então, o que nós esperamos é que você foque, né? Mas eu separei 3 coisas que eu observo que põem medo. E agora, essa era realmente a parte, né, que faltou na semana passada. 3 coisas eu observo que põem medo nas pessoas e, consequentemente, tiram as pessoas do foco. O medo dos problemas financeiros e saúde, eu vou associar esses 2. Vou repetir. 3 coisas tiram, por serem medo, tiram as pessoas do foco. Medo de problemas financeiros e de saúde. Medo de Satanás e seus demônios. Tem gente que morre de medo, quando não deveria ser assim, né? Então, primeiro, medo de problemas financeiros e saúde. Segundo, medo de Satanás e seus demônios. Terceiro, medo da morte. Gente, quem é salvo não deve ter medo da morte. Você pode até já ser um jovem espiritualmente, talvez até um adulto espiritual. Mas, se você tem medo da morte, tem alguma coisa, sabe, te trazendo para baixo aí. É uma coisa que você não pode ter. Não pode ter medo da morte. Porque nós estamos vivos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Nós somos vivos em Cristo Jesus. Ponto. Mas essas 3 coisas são usadas por Satanás para tirar você do foco, para você ficar para baixo, para você não reagir, para você não ir em frente, para você até desistir do Evangelho. Essas 3 coisas, que eu combinei 2, né? Mas essas coisas tiram as pessoas do foco e fazem com que as pessoas fiquem ou paralisadas onde estão, ou até regridam. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que prosseguir, como lemos em Filipenses 3. Nós temos que prosseguir. Foquem nas promessas de Deus. Foquem nos versículos que declaram o que Deus é para nós. Foquem, bradem, falem para os outros, falem para si mesmo. Por isso eu comecei, né, com esse discurso, que é necessário que a gente faça isso, para que a gente se emocione sim, porque a emoção abre o nosso coração e o nosso espírito para Deus agir. Então, para você se emocionar com aquilo, para você ganhar força, você precisa falar os versículos. Quando você tiver uma pior, fala, meu Deus é poderoso, Ele faz muito mais do que eu posso imaginar por mim, do que eu sonho. Começa, você não precisa falar decorado, porque eu quase não sei nenhum versículo decorado, mas você sabe a ideia, e fale a ideia. Então é isso que você tem que fazer. Foca naquilo que Deus tem para você. Os medos acabam se tornando o foco de algumas vidas. O medo acaba se tornando o foco daquela vida. E aí está tudo errado. Eu não peguei porque eu não preciso procurar, eu vou só ler. Em Mateus está escrito assim: não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Acabou o financeiro, né? Acabou até problema de saúde, está tudo aqui. Está aqui, dito por Jesus. A palavra de Deus, as suas promessas, são o foco e não o medo. Você tem um medo do futuro? Está errado. Não foque nisso. Foque no poder de Deus. Foque nas promessas de Deus. E eu não estou falando isso para você se enganar, não. Positivismo, eu agora vou declarar, eu não sou favorável a isso. Entenda, eu sou favorável a você ter uma fé dentro de você. E não ficar fazendo positivismo, não. Eu vou declarar isso, ou então, meu Deus, eu não posso falar disso. Não existe isso para mim.
existe a sua fé. Aquilo que você declara com fé destrói o inimigo, destrói os portões do inferno. Não são as palavras em si, mas a fé que você pôs naquelas palavras. Então não adianta ficar falando 1000 frases aí que nem mantra, porque não vai dar resultado. Mas se você amadurecer, se você ler a palavra, se você entender que você não precisa ter medo, você não terá medo. Entenda, qualquer problema que a gente passa. Eu acabei de falar para vocês, né, na hora das ofertas, nós estamos passando por um problema. Deus é maior. Alguma coisa Ele vai fazer. Algo vai ser feito. Então, é isso que a gente tem que crer. Nós vivemos assim, pela fé. Você tem que viver pela fé. Então, quando Paulo fala lá, filhinhos, João, né? Vós sois de Deus. Você pode dizer amém para mim? Amém. Você é de Deus. E já o tendes vencido. Vencido quem? O espírito do mal. Isso está no versículo 4, tá? 1 João 4,4. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está nesse mundo. Você pode dizer amém de novo? Amém. Eu vou repetir de novo. Ele agora está falando aos filhinhos. Aqueles que eu creio, ele está se referindo, são os que estão pouco amadurecidos espiritualmente. Aí ele chega e fala assim, filhinhos, vós sois de Deus, e já o tendes vencido, porque antes ele fala, né, do inimigo. Então, já o tendes vencido o espírito do mal, tá? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo, Satanás. Amém? Para terminar, eu vou pedir para você abrir de novo 1 João 2, nós vamos ler o 15 e 16. 1 João 2, 15 e 16. Acharam? Diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo, 16, que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. É fácil ver o desvio do foco aí? Está muito claro. Nós lemos os versículos aqui antes, né? Que Paulo fala para a gente prosseguir em frente. E agora a gente está lendo os versículos que dizem assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, nós temos que entender isso e viver isso. E aí, por um outro motivo também, vou pedir para o pastor Timóteo vir aí, vou pedir para os músicos virem para cá. Nós, né, precisamos louvar a Deus naquilo que nós cremos, aquilo que nós cremos, naquilo que nós cremos, aquilo que nós cremos, para que a gente atinja esse alvo. E eu falei esses versículos finais aqui, não foi à toa. Porque o nosso foco não é no mundo. Quando você desvia, é como se você olhasse em frente. Você sabe que quando Jesus olha para mim, é uma informação importantíssima. Quando Jesus estiver voltando, se nós estivermos aqui, não olhe para trás, porque está escrito isso. Jesus falou assim, quando eu vier, não olha nem para o lado, meu filho, minha filha, nessa hora, acabou. Se os meus filhos se converteram, se a minha esposa se converteu ou não, ali acabou. Não tem jeito. Sabe o que está escrito? Olha para o alto, olha para Jesus. Porque a mulher de Ló, provavelmente ela olhou para trás, e a comparação é essa, para coisas dignas. Não era pecados que ela estava olhando para trás, ela estava olhando a vida que ela deixou. E no que ela olhou para trás,
e não olhou para o Senhor, né, para o que Deus estava querendo naquela hora, na verdade, né, para seguir em frente, ela morreu espiritualmente e morreu fisicamente. Então, o alto Jesus é o nosso foco. E eu estou falando para você, quando Jesus voltar, olhe para o alto. Não há mais tempo de salvar o seu filho, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa. Já era. Você tem que fazer isso agora. Ensina seus filhos no caminho que eles devem andar. Mantenha-os dentro da igreja, porque aqui eles vão aprender coisas que vão pelo menos poder sustentar na escola deles, né? Aquilo, agora há pouco tempo, né? Me falaram de um debate que vai ter e me chamaram para ajudar numa escola. Gêneros, quantos gêneros são? Só para você entender por alto. Sabe? E se não tiver o outro lado, fica todo mundo de um lado só. Então, o mundo, ele nos leva a olhar para baixo. Nós temos que olhar para cima. Nós precisamos entender isso. E aí as músicas que nós vamos cantar falam sobre isso, tá? São músicas novas. Alguns conhecem, outros não. São músicas antigas. Novas, antigas. Só que eu quero que vocês prestem atenção na letra. O que ela traz. É isso que eu gostaria que você fizesse. Que você focasse. E fosse emocionado, sim. Eu quero que você se emocione para você sair do seu... Pode continuar tocando, não tem problema. Para que você saia do seu marasmo, para que você saia da onde você está, do teu patamar, e enxergue para frente. Então nós vamos cantar essas músicas. O pastor Timóteo vai puxar, porque eu errei algumas coisas. Então eu vou acompanhá-lo. Vamos ficar de pé, por favor? Eu estou preparado com os olhos pro alto, com meus pés sobre a rocha, com as mãos no arado. Eu estou preparado submisso ao cabeça, bem ligado ao corpo, em serviço e amor. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Aleluia! Certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem. Diga conosco: eu estou preparado, não amando o mundo, não
tomando sua forma, não amanda os prazeres. Eu estou preparado, negando a mim mesmo, tomando a cruz, seguindo a Jesus. Aleluia! Lá em cima, já estou preparado, porque não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem. Já estou preparado, diga, já estou preparado. Eu não sei o dia, muito menos a hora em que vem meu Senhor. Em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem. Agora só nossa voz. Já estou preparado, porque não sei o dia. Ele disse que virá como ladrão, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem. Feche seus olhos agora comigo, enquanto os instrumentos continuam tocando. Certamente Ô Senhor, Ele vem. que cada um aqui se sinta preparado pela fé, Pai. Que ninguém, Senhor, tenha medo, Pai, da Tua volta, Senhor. Que não haja dúvida nos corações, Pai. Que não haja dúvida, Senhor, de que nós vamos subir contigo, Pai. Que haja corações derramados na Tua presença, Senhor. Certamente Oh, Pai, Ele como vem. nós temos cantado pouco, Senhor, sobre a Tua vida, Ele Pai. vem. Como nós somos levados a só querer coisas do mundo, Pai. Nós queremos a Tua vinda, Senhor. Declare isso comigo.
Certamente Ele vem. Que o Senhor venha. Maranata, vem Jesus. Eu quero que o Senhor venha. Ele vem. Nós precisamos crer assim. Certamente Ele Nós vamos cantar uma segunda música. O pastor Timóteo vai tirar também. Essa já é mais alegre, mas ela tem a ideia correta, né? Ela continua com a ideia de nós focarmos na coisa certa. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá. Assim, vamos lá. Outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Agora sim, Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é meu Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Todos juntos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Jesus virá Quer que mais sobe? outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso todos juntos Em um só louvor cantemos, cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor.